E aí, pessoal, Isaías Silva, instrutor de trânsito aqui de um lado da tela, do outro lado da tela você, para junto tentarmos descomplicar o trânsito. Gente, estamos falando, né, sobre crime de trânsito, mas antes de falarmos sobre os demais crimes, eu peço a você que, por favor, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, curte, deixa seu like, né, como diz meu filho, ele quer falar, pai, deixa o like, é assim, pai, que fala. E eu tô aprendendo com ele, né? Esse negócio de internet não é da minha época, não. Mas vamos lá, gente. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E eu tenho certeza que vai ser importante para todos nós. Então, falando de crime de trânsito, dando continuidade ao assunto aqui, o artigo 305 do CTB fala que é crime de trânsito afastar-se do local do sinistro para fugir da responsabilidade penal ou civil, né, que lhe possa ser atribuída em decorrência do sinistro, tá? Eu paro aqui também para trazer à luz essa palavrinha sinistro, tá? Pode entender como sinistro mesmo, coisa ruim que acontece. E normalmente aqui está associada a acidentes de trânsito, beleza? Então é prejuízo material, prejuízo às vezes da vida, lesões, tudo isso aí estão relacionados ao sinistro. Tá? Então, o sinistro é uma coisa, vamos pensar assim, porque aqui a gente quer descomplicar, trocar em miúdos. Sinistro é uma coisa que a gente preferia que não acontecesse, vamos dizer assim, tá bom? E o acidente é alguma coisa que acontece no trânsito que a gente não quer que aconteça. E aí, é crime de trânsito a pessoa sair do local para fugir da responsabilidade civil ou penal que possa lhe ser atribuída. A detenção é de 6 meses a 1 ano, além da multa. Gente, lembrando que quando a pessoa comete um crime, ela passa também pela infração, beleza? Quem passa pela infração nem sempre chega a um crime, mas todo mundo que comete um crime também cometeu alguma infração, tá? Vamos pensar assim que vai dar certo. O artigo 306, gente, ele traz pra gente aí um crime de trânsito relacionado à embriaguez, tá? Ou outras substâncias, né, que causam dependência também. Então, o que acontece? A gente precisa entender o seguinte: é infração de trânsito a pessoa dirigir, né, quando constar qualquer quantidade, gente, de álcool nos exames, beleza? Tanto o exame de sangue, né, quanto o sopro do bafômetro. Então, a pessoa pode ser submetida a esse exame, né? Obviamente, se ela falar que não, ela não vai, porque ela não é obrigada a produzir prova contra si mesma. Estamos tratando de crime, né? Embora crime de trânsito, ele segue a mesma lógica, né, dos crimes fora da esfera do trânsito. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que, eu vou falar da infração de trânsito. Existe uma infração por embriaguez. Nessa infração, qualquer quantidade medida, tá? Tem que ser, eles vão medir. Qualquer quantidade pode ser considerada infração de trânsito. Qualquer quantidade de álcool no sangue ou no ar, né? Que chama ar alveolar, expirado, né? Então a pessoa sopra o bafômetro ali, vai ser feita uma medição. Então qualquer quantidade de álcool que foi encontrado no sangue ou no ar já é considerado infração de trânsito. Mas para ser crime de trânsito, aí já é outro quesito. Mas vamos lá. Qualquer situação que envolve álcool ou outras substâncias, né? Se a pessoa, por exemplo, falar, eu não quero fazer o teste do bafômetro, beleza, ela não vai fazer, mas ela já vai incorrer em a multa gravíssima multiplicada por 10, certo? Só pelo fato dela não fazer. Multa gravíssima multiplicada por 10 e suspensão de dirigir por 1 ano, beleza? Então a pessoa vai escolher fazer ou não. Só que eu dou outro conselho: escolha não beber e dirigir, né? Se eu puder ir um pouquinho mais além, né, eu sou muito avesso à bebida, então eu dou um conselho para não beber nunca, beleza? Mas se você tem um hábito de beber, bebe, mas não dirija, beleza? Se for dirigir, não beba. Se for beber, não dirija, beleza? Essa é a lógica, gente. Então, não bebe, direção e bebida não combinam. Aí vai um conselho do seu instrutor de trânsito. Mas se você tem um hábito, né, bebeu, passa a direção para o outro, tranquilo, chama o Uber, deixa o veículo lá estacionado e por aí vai. Aí, a infração de trânsito, beleza? Voltando aqui.
Na infração de trânsito, o agente vai pedir para você soprar o bafômetro. Não quer soprar? Multa gravíssima vezes 10, tá? Tá 294 uns quebradinhos, então você vai pagar R$ 2.940 de multa, tá? Você sabe que eu nunca foco em valor, tá, gente? Preço. Eu não foco em preço, eu foco em valor, valor da vida. Então, pensa na vida. Às vezes um pouquinho que você bebe, parece que nada, mas a sua mente já altera. Por isso que qualquer quantidade é considerada infração, e se você não fizer o teste, você já vai pagar uma multa gravíssima vezes 10, né? E vai ter o seu direito de dirigir suspenso por 1 ano. Mas você foi lá e aceitou fazer o teste do bafômetro, e aí deu 0,1. Então já tem uma quantidade aí, né, de álcool, né? Já foi verificada aí. Esse 0,1 eu me refiro à questão do sopro do bafômetro, tá? Pelo sangue, né? São 6 decigramas. Para ser considerado crime, gente, olha só, vou repetir aqui a informação que não ficou muito claro. Para ser considerado crime, a pessoa tem que, nos exames ali do bafômetro, no teste do bafômetro, tem que ter 0,3, tá? Ou 0,30, você entender, 0,30. Então você que foi encontrado nessa situação, você está incorrendo em crime de trânsito. Se fez o exame de sangue e deu 6 decigramas ou mais por litro de sangue, então você já responde por crime de trânsito, beleza? Recapitulando, a infração de trânsito, né, você não fazer o teste do bafômetro ou ser encontrado ali qualquer quantidade, já é infração de trânsito. Mas para ser crime, tem que ser 0,3, né, por litro de ar alveolar expirado, ou 6 decigramas por litro de sangue, tá? Para ser considerado crime. Aí eu volto na questão da recusa. A pessoa se recusou a fazer o teste, mas aí o agente observa, o agente é o guarda, gente. Então o agente observa que a pessoa está trocando as pernas, está com a fala arrastada, outras coisas mais que caracterizam a embriaguez. O agente pode, gente, fazer vídeos. Ele vai fazer vídeos comprovando, né? Ele pode colocar nos relatórios dele ali que a pessoa realmente estava muito pesada, estava muito embriagada. E aí ele pode colocar ou como crime ou como infração, certo? Além da sua recusa, então você pode se recusar e ele ainda assim pode colocar você também como crime. E aí ele pode fazer vídeos, né? As provas testemunhais, deixa eu ler aqui para você. A verificação do dispositivo nesse artigo poderá ser obtida mediante a teste de alcoolemia, já falamos. Mas o que? Toxicológico, exame toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, isso aí é terrível, hein? Ou outros meios de prova em direito admitidos, né? Observando a contraprova. Então a pessoa vai apresentar ali, o agente vai apresentar a prova, e quem for julgar essa questão, né, vai olhar também as contraprovas, certo? Então, obviamente, a pessoa não está preparada para isso, o agente já está preparado, vai apresentar as provas e você pode ser prejudicado nessa questão. Então, volto a dizer, direção e bebida não combinam. Pessoal, as penas previstas são para todos os casos que eu falei aqui. A pessoa se recusa a fazer o exame, ela vai entrar nessa pena que eu vou ler daqui a pouquinho para você. As penalidades, né, que eu vou ler daqui a pouquinho para você. Então se recusou, né, a fazer os exames, foi enquadrada em infração de trânsito, né, fez o exame, caiu na infração de trânsito, né, fez o exame, deu crime de trânsito, né. Recapitulando, qual a diferença? Qualquer quantidade de álcool ou outra substância, né, aqui está focando mais em álcool, mas qualquer quantidade de álcool no sangue já é considerada infração. Acima de 6 decigramas ou mais é crime. Qualquer quantidade por litro de ar alveolar expirado é soprado, colocado para fora, expira, né? Qualquer quantidade é considerada já infração de trânsito. Para ser crime, 0,3 miligramas por litro de ar alveolar expirado, né? E ainda havendo a recusa, se o agente fizer as comprovações,
de que a pessoa está muito alterada, né? Vai cair na mesma questão aqui que eu vou ler agora para vocês, né? Qual que é a penalidade? Detenção de 6 meses a 3 anos, a multa, que eu já falei que é gravíssima, multiplicada por 10, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então ela vai ganhar essa suspensão, né, de 1 ano, ela vai ganhar a penalidade, vamos na ordem aqui, 6 meses a 3 anos de detenção, multa e suspensão e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então aqui não coloca o tempo da suspensão, porque a pessoa que estiver na permissão, ela tem um tratamento. A que estiver na definitiva, ela terá um outro tratamento, certo? Então assim, mas tem uma suspensão da proibição de se obter a CNH ou a permissão para dirigir. Aí nós temos o artigo 307, que fala da violação ou violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para veículos automotores. Então está falando da pessoa que incorreu em algum crime e ela foi suspensa, foi proibida, né, de tirar a sua habilitação novamente, alguma coisa assim desse tipo. Ela vai, se ela violar essa proibição, ela vai incorrer num outro crime, né, que é a violação da proibição, certo? Ela foi proibida já, ganhou uma penalidade lá atrás e ela vai violar. Então o artigo 307 diz que essa pessoa terá uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano, além da multa, tá? E uma nova imposição adicional idêntica que tinha sido aplicada. Se ele ganhou 1 ano, ele vai ganhar 1 ano de novo, né, da proibição de se obter a CNH. Né? Se ele ganhou 2 anos, ele vai ganhar 2 anos novamente. Ah, mas eu já cumpri quase o tempo todo. Então vai repetir o tempo de novo. Beleza? O artigo 308 fala o seguinte: participar na direção do veículo automotor em via pública de corrida, em via pública, né? Participar de corrida, disputa ou competição automobilística, obviamente sem a prévia autorização, né, dos órgãos que têm jurisdição e têm competência para essas práticas. O artigo ainda complementa que essas manobras, essas corridas, competições, elas estão causando risco em via pública. Então, essa pessoa também está inserida num crime, tá? De acordo com o artigo 308 do CTB. O artigo diz ainda que o agente, né, quem cometeu o crime, ela não quis promover algum sinistro, algum problema, mas acabou acontecendo. Ela sabia do risco, certo? Mas ela não quis fazer aquilo, não quis causar aquilo, mas ela sabia que tinha um risco de causar, certo? Então, nesse caso, especificamente falando, levando em consideração que esse agente causou morte, ele vai ter uma reclusão de 5 a 10 anos, tá? Sem prejuízo das outras penas previstas no artigo. Então, além de outras penas que ele incidiu em outros crimes ou outras infrações, ele vai responder, né, cumulativamente e vai ter as suas penas acumuladas ali para que ele cumpra cada uma delas. Então, pessoal, 309, artigo 309, é uma coisa que a gente precisa dar uma ênfase. Essa nova legislação, né, segundo os legisladores, ia permitir que as pessoas, né, treinassem nos seus veículos particulares, certo? Só que existe um artigo, que eu não vou lembrar aqui agora, mas que diz que você não pode entregar a direção do veículo, né, a pessoas não habilitadas. Isaías, mas como é que um aluno de autoescola treina? Ele tem uma LADV, essa licença de aprendizagem de direção veicular, né? Ela está atrelada, normalmente vinha atrelada ao CFC, agora ela deve estar em poder do aluno, atrelada ao CPF do aluno, porém, ela vai ter que ter uma parceria com um instrutor devidamente credenciado. Então não é simplesmente pegar o veículo e sair na rua de qualquer maneira, tem que ter um instrutor credenciado e tem outras coisas que os Detrans ainda estão resolvendo. Até o momento que eu gravo esse vídeo, os Detrans ainda não tiveram posicionamento, como será a conduta desses instrutores agora nesse novo processo
de habilitação, né? Porque antigamente, né, no processo antigo, o veículo tinha que ser devidamente, né, identificado, né? Agora parece que somente colocar aprendizado lá já está resolvida a questão, né? As letras têm que ser grandes. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas estou dizendo que mudou a questão do duplo comando de pedais, tá? Então na lei nova não está previsto, mas a lei velha ainda não foi revogada. Então eles têm que ir com muita cautela nisso aí. Mas voltando aqui, gente, se a pessoa não habilitada for flagrada na direção do veículo, ou ainda a pessoa que foi caçada, né, ela for também flagrada na direção do veículo, causando perigo de dano, certo? Isso aí é crime de trânsito, também é crime de trânsito. O não habilitado ou alguém que foi caçado, que está no mesmo barco, gente, quem foi caçado a sua habilitação, ele também não é mais habilitado, ele perdeu o seu prontuário junto ao Detran. A pena para esse cidadão é de 6 meses, né, a 1 ano, além da multa. O artigo 311 eu vou ler aqui com vocês também. Trafegar com velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Detenção de 6 meses a 1 ano, além da multa. Gente, eu quando dava aula teórica em sala de aula, né, presencial, eu sempre trazia a questão bem enfática, né? Eu sou cristão evangélico. Vamos polarizar o negócio só para vocês entenderem aqui. Suponhamos que está havendo um evento do candomblé, certo? E tem muitas pessoas no meio da rua. Ah, eu sou cristão, eu vou simplesmente avançar. Não, não posso. Da mesma forma, o camarada, só para vocês entenderem, né? Alguém que é candomblista, talvez não simpatiza com a doutrina cristã evangélica, né? Também vai ter um evento da igreja evangélica. E nem por isso ele vai poder chegar, ter uma aglomeração de pessoas e vai poder jogar o veículo para cima da gente. Então está falando aqui de aglomeração de pessoas, está falando de locais estreitos e uma série de outros fatores aqui. E está dizendo que é crime você trafegar com a velocidade incompatível. Incompatível. Então não é somente infração de trânsito, gente. É crime de trânsito também. Perto de escolas, hospitais, né? Ou algum outro local, como igrejas, templos religiosos, terreiros, né? Então não pode trafegar com velocidade incompatível, ainda mais se você vê que tem aglomeração de pessoas ali. Então isso também é crime de trânsito. Eu pulei aqui o artigo 310, eu quero ler com você também. Permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor para pessoa com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda que por seu estado de saúde física, mental ou embriaguez não esteja em condição de conduzi-lo com segurança. Então, se eu entrego a direção do veículo, tá vendo? Não sou eu agora o caçado, tá? Eu tenho minha habilitação, entreguei a direção para o cara que não tem habilitação. Aí é a questão que eu falei, né? Você entrega a direção para um camarada que não tem habilitação, que está tirando a habilitação, você coloca no seu veículo e você acaba se complicando, porque tanto ele quanto você estão incidindo num crime de trânsito. O artigo 310 está falando de quem entrega a direção do veículo para essas pessoas. Então, o camarada acabou de perder um ente querido, né? Tá chorando, todo abalado, deram um monte de remédio para ele, e eu sei disso, e aí ele vai falar, me presta seu carro, vou só ali. Crime de trânsito, gente. Isso é crime de trânsito. O artigo 312 diz que você alterou a cena do sinistro, né? Você mudou, puxou vítima de lugar, propositalmente, a fim de confundir os trabalhos da perícia. Então, assim, isso também é crime de trânsito, tá? Vamos lá, artigo 310 eu falei da infração, mas não falei de quanto tempo, tá? Então, vamos lá, de 6 meses a 1 ano e multa. O artigo 310 falando aí sobre entregar a direção do veículo para pessoa não habilitada ou caçada ou em condições de alteração psicomotora. Agora estamos falando aqui do artigo 312, que também dá de 6 meses a 1 ano e também é aplicado uma multa. Gente, ainda temos alguns outros crimes de trânsito, a gente deixa para o próximo vídeo para não ficar muito extenso. Um abraço a todos vocês, aguardo vocês por aqui no canal, curte, se inscreve, compartilha, tamo junto e vamos continuar falando de crimes de trânsito.